Olá, bom dia. Ontem eu postei nos stories do Face e do Instagram sobre as abordagens no ensino de línguas estrangeiras para quem tem algum transtorno de aprendizagem, algum transtorno de linguagem. Muitos são diagnosticados com algum nível de dislexia, outros são outros tipos de transtornos, mas enfim, que de alguma maneira deixa o processo um pouco mais, não digo difícil, mas que exige mais trabalho, tanto da parte de quem aprende, de quem quer aprender, como de quem está querendo ensinar. Quando se trata de crianças, hoje pelo menos, muitos vão para a escola já com ou em função da escola, terminam procurando algum tipo de recurso para explicar, né, o porquê da dificuldade daquela criança, e ela termina sendo diagnosticada. Com o diagnóstico na mão, a escola tem que intervir, tem que interagir, e eu acredito que dentro da escola todos os profissionais que vão lidar com aquela ou aquelas crianças, adolescentes, vão ter ciência disso e devem ter uma abordagem diferenciada com estas crianças, com esses adolescentes. E, aliás, a sala de aula que tem esses profissionais que se engajam em busca de atender essa fatia, né, de mercado, de essas crianças com algum diferencial no aprendizado, toda a sala de aula termina sendo favorecida. Porque nem todos aprendem, ou melhor, aquela forma que o professor tem, que aquele professor, enfim, vem para a sala de aula com a sua aula preparada, com a sua forma de ensinar, nem sempre ele vai atingir a maioria dentro da sala de aula. Muito provavelmente não, porque senão não teria dentro de um mesmo ambiente tantas avaliações diferentes, né? Então, quando ele se engaja, quando ele se compromete em achar uma forma diferente, uma forma diferenciada para atingir esses com algum tipo de transtorno, ele não só está atingindo, não só está ajudando esse, como ele está ajudando toda a sala de uma forma geral. Porque sempre vai ter outros que vão se beneficiar dessa forma mais específica, mais envolvente, mais inclusiva. Bom, mas na escola, de uma forma geral, né, tanto a criança de primário como o adolescente de ensino médio, se a escola sabe do problema dele, ele de alguma forma vai ser beneficiado. E ele muito provavelmente tem algum diagnóstico. Mas, quando a gente leciona línguas e como professor particular, nos chega alunos de todas as idades,
com todos os tipos de objetivos, com todos os tipos de necessidades e com todos os tipos de aquilo que para eles seria impedimento, né? É apenas uma dificuldade um pouco mais, uma dificuldade um pouco maior, vamos dizer. E aí, esses que chegam adultos, eles muito provavelmente pegaram uma época, quando crianças, quando adolescentes, que essas coisas não eram tão consideradas, não eram tão levadas a sério, e era muito mais fácil dizer que o aluno ele não vai bem porque ele é desatento, porque ele conversa o tempo inteiro na sala de aula, porque ele não participa da aula, ele não, quando o professor chama para responder alguma coisa ou para fazer uma leitura, ele nunca quer, então é um aluno que não é participativo. Então era muito mais fácil julgar por esse lado. À medida que através da psicologia, da psicopedagogia, da fonologia, a partir de todos esses tipos de atendimentos, é que essas coisas, esses, não sei se a gente pode dizer déficits, mas essas diferenças começaram a ser vistas de uma forma importante, buscando ajuda para incluir e não exatamente para torná-lo diferente dos outros. Bom, então esses alunos adultos, e principalmente no meu ramo, que é dos idiomas, é a coisa mais comum na primeira aula eles dizerem: olha, tua missão é me desbloquear. Eu até consigo entender alguma coisa na leitura, mas se é para eu falar, eu travo e eu não consigo. E eu já comecei a estudar, seja lá o idioma que for, né? Várias vezes, e sempre eu me deparo com isso. Bom, esse é um dos casos que normalmente, que muito possivelmente, se ele tivesse tido um acompanhamento lá atrás, no tempo de colégio, ele teria chegado a algum diagnóstico, ele teria tido um acompanhamento um pouco diferenciado, que não lhe deixasse toda essa trajetória um pouco mais facilitada. E aí, a partir dessa primeira aula, na interação, né, minha como aluno, como a aluna, logo fica evidente. Porque se eu perguntar, tipo assim, ó, eu peço para ele escutar um textinho. Texto bem simples, bem pequeno. Ele está me escutando. Quando eu perguntar sobre o que eu... Se ele consegue dizer, ou se ele consegue arriscar qual era o assunto do texto, ele só dá uma risada e diz: puxa, prof, na primeira frase eu viajei. Aí eu pergunto para ele, qual foi o último filme que tu viste? Pode ser na TV, pode ser um Netflix, pode ser, enfim. Um filme que tu viste, um filme que tu gostasse muito. Aí ele me olha e diz: bah, não consigo. Eu até sento para ver o filme e o filme começa e eu pego no sono.
Tá bem. E qual foi o último livro, ou última história, ou último texto, enfim, qual foi o último conteúdo que tu leste? Eu começo um livro, eu começo a ler, lá na segunda, terceira página, já tenho que estar voltando para a primeira de novo, porque eu não me lembro mais qual é o personagem ou os personagens. E em seguida eu estou perdida, ou perdido na sequência dos fatos, né? Então, é tudo o que eu preciso, na verdade, é tudo que eu preciso saber, para saber que eu tenho que lidar de uma outra forma. E aí, gente, é surpreendente, porque tudo é a história aquela de adequar as coisas a cada um. Se a pessoa não tem nenhum desses tipos de problemas, ou de atenção, ou de algum transtorno de linguagem, tanto faz ser lido por ela ou escutado, ela vai lembrar de alguma coisa que faz sentido. Obviamente que numa primeira leitura ou numa primeira escuta, ela não vai registrar todos os detalhes, mas ela vai saber sobre o que era, né? Quem era ou o que era. Agora, quando são quando é esse tipo de aluno, a memória dele é uma memória, tem que ser tudo curto. Então, como tudo tem um começo, um meio e um fim, um livro tem um começo, meio e fim, um filme tem um começo, meio e fim, qualquer texto tem um começo, meio e fim, uma frase também tem um começo, meio e fim, e um parágrafo também. Então, o que a gente começa? A gente tenta primeiro pelo parágrafo. Né? Vamos imaginar que a gente vai trabalhar parágrafo por parágrafo. Mas nesse primeiro parágrafo, a gente já vê se pode continuar assim ou se a gente tem que diminuir a dose. Então, quando tem que se diminuir a dose, a gente vai trabalhar por frase. E ele vai identificar na frase o que é o mais importante daquela frase, vai tentar, pelo menos, dizer com as suas palavras o que aquela frase está expressando, e a gente passa para a segunda, passa para a terceira e vai observando. Ele, de repente, na terceira, ele já não lembra mais o que tinha lá na primeira. Então, a gente pode usar as cores, por exemplo. E hoje, tanto faz ser no papel como ser no computador, existe a possibilidade, né, de pintar, de marcar. Então, eu vou pegar a frase e aquilo que é o mais importante, vamos reconhecer o sujeito da frase, né? Ele vai pintar. E ele vai pintar daquela cor nas outras frases. Então, com 3, 4, 5 frases, ele já vai ter ideia sobre o que o texto está falando ou vai falar. Aí a gente começa a procurar as ações, os verbos, e já começa a fazer algum link nessa história. E aí, isso pinta de outra cor. Aí a gente vai procurar aquilo que diferencia de alguma forma, que qualifica de alguma forma, caracteriza, né, essa parte mais importante da frase que ele já sabe qual é, né? Que é normalmente vai ser o sujeito. Então, ele vai começar a achar características para esse sujeito. Depois de tudo isso, quando ele chega no final desse parágrafo, ele sabe. Cada um no seu tempo, esse processo vai ser de 5 minutos para um, pode ser de 10 para outro, pode ser de 15 para o outro, mas ele vai chegar no final disso tendo a ideia, né, real
do que está acontecendo ali. E aí ele pode colocar isso com as palavras dele. Bom, isso funciona, obviamente, que mais rápido, mais fácil, se for com a língua materna. Mas com a língua estrangeira, vai funcionar no mesmo passo a passo, apenas de uma forma mais vagarosa, porque e mais que vai exigir também mais esforço, porque ele não tem ainda o vocabulário suficiente para ele recontar do jeito dele aquilo. E nesse processo aqui, ele vai encontrar várias palavras que provavelmente ele vai encontrar várias palavras que ele não conhecia e que tem que memorizar. Quer dizer, ele tem que formar um banco, ele tem que formar uma memória de vocabulário novo. Mas então, se a gente respeitar todo esse processo e se disponibilizar a fazer isso com o aluno, e aí ele também começa a sentir, é imediato isso, porque isso é uma questão de empatia, ele começa a se sentir mais seguro, e essa segurança vai no ponto de que ele perde o medo de se expor, porque ele já levou tanto pela cabeça na exposição durante a vida, que realmente ele tem medo. Ele pode até nem saber conscientemente disso, mas ele tem medo. Na verdade, dependendo do que é pedido a ele tem verdadeiro pavor, entra em pavor. E tudo isso ajuda a bloquear. Então, se ele sente que a gente está dentro do processo com ele e que não está fazendo uma cobrança de me devolve isso, o que foi que tu entendeu, mas tu tem que saber isso, as coisas fluem e a partir do momento em que ele se sente confiante e que ele se entrega, porque ele sabe que o professor está ali com ele, isso começa a ser cada vez mais rápido. E isso que muitos diriam a perda de tempo, ou quanto tempo vai levar isso para ele sair de um nível e chegar no outro, a gente não sabe, porque esse tempo todo, que muitos vão dizer que é um tempo perdido, é o tempo que ele precisa para se organizar, é o tempo que ele precisa para saber como as coisas funcionam para ele. E à medida que isso acontece, que ele se sente mais dono do seu aprendizado, ele começa a deslanchar. E isso não quer dizer que lá no final daquele ano ele não esteja no mesmo patamar que um outro que tivesse começado junto e que não tivesse problema nenhum. Então é muito, 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 muito importante que quando quando a família, quando um pai ou uma mãe vem atrás de um profissional para ensinar seu filho um segundo idioma, por exemplo, que ele traga para esse professor, que ele coloque para a gente essas dificuldades. Porque lá na escola, se for adolescente e criança, lá na escola, muito provavelmente, ele está tendo um atendimento diferenciado para ele. Por quê? Porque a escola sabe. Agora, os outros profissionais que vão fazer as atividades extra-classe, que vão fazer os contraturnos, né, eles não têm bola de cristal. Alguns por conhecimento, porque estudaram, porque se interessam por essa área, dá o clique, né? No momento que a gente começa a atender, a gente começa a ver que tem algo diferente ali. Mas a grande maioria não tem conhecimento disso e não tem prática disso. E isso vale para todas as atividades desse pessoal. Seja lá porque ele vai fazer uma aula de esporte, ele vai fazer dança, música, o profissional que vai atender tem que saber. Porque ou ele vai se sentir incapaz e vai dizer, bom, não é para mim, procure uma pessoa que tem como
ajudar, ou ele vai encarar e vai buscar metodologia que dê certo. E o adulto, muito embora a grande maioria não tenha um diagnóstico, não saiba exatamente o que é que acontece com ele, e isso acontecia desde criança, e aí tudo isso ele traduz como bloqueado. Não é exatamente bloqueado. É bloqueado porque para ele foi um problema sempre e que não teve solução. Esse adulto também, quando ele vem procurar um professor ou uma professora, que ele seja sincero e que ele tenha essa abertura, e talvez aí dependa muito também da forma como esse professor atende no primeiro encontro, né? Mas que existe essa abertura para ele colocar isso. E a partir daí que um professor ouve isso, ele tem que buscar uma forma diferente para preparar a aula dessa pessoa. Não vai ser no mesmo script que ele faz para todo mundo que vai resolver para esse. Porque senão vai ser mais uma tentativa que daqui 2 meses, 3 meses, ele disse, olha, estou desistindo, pode dar alguma outra desculpa, mas na verdade é porque ele não se sente, ele está achando de novo que ele não vai adiante. Então, é muito, 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 muito importante que quem chegue até a gente diga, coloque a real, e a gente, como professor, se não tem coragem de enfrentar aquilo ali, porque se acha incapaz, se acha que não tem conhecimento, peça para ir procurar uma pessoa que possa ajudar, né? Ou que abrace a causa e vá atrás de conhecimento e de metodologia, de formas de fazer essa pessoa ir para frente, porque ela vai. E ali no fim da história, ela vai do mesmo jeito que os outros foram. Ela vai conseguir a mesma coisa. Ela sempre vai ter, porque ela vai aprender a lidar ela vai aprender como é que ela tem que fazer para que ela tenha o resultado. E aí ela se torna dona do pedaço e ela vai em frente. Certo, gente?